O Brasil teve a semana mais letal da pandemia. É o Márcio Gomes que vai mostrar para a gente agora os números coletados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Márcio. Oi, Bonner. Boa noite para você, boa noite, Renata, boa noite a todos. Pelo levantamento atualizado, às 8 horas da noite, o registro de morte nas últimas 24 horas foi de 1.341, levando assim ao total de óbitos no Brasil por Covid-19 a 74.262. 43.245 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas, levando o total de brasileiros infectados desde o começo da pandemia, hoje, a 1.931.204. Hoje também marcamos a data de 60 dias sem um ministro titular à frente do Ministério da Saúde. Vamos agora mostrar a média móvel de mortes, que é importante para acompanhar o comportamento dessa pandemia. O gráfico você já conhece, que a gente mostra esse gráfico todos os dias. De acordo com os dados do último balanço do consórcio de veículos de imprensa, a média de mortes dos últimos 7 dias, representada aqui por essa linha vermelha, chegou a 1.065. Você percebe que o gráfico permanece em estabilidade, mas permanece em estabilidade num patamar muito elevado. Em relação aos últimos 14 dias, esse número aqui cresceu 8%. Agora o gráfico com a média móvel de casos. As barras mostram os novos casos registrados dia a dia e a linha vermelha é a média dos últimos 7 dias. Alcançamos 36.650 novos casos no Brasil, pela média dos últimos 7 dias, ainda um índice muito elevado, Bonner. Você disse que nós temos mostrado esses números e esses gráficos todos os dias, basicamente porque a pandemia tem uma dinâmica que precisa ser acompanhada com um olhar muito atento. Por isso, vamos prestar muita atenção ao que o Márcio vai fazer agora, porque ele chamou a nossa atenção para a situação do estado de São Paulo, né, Márcio? O que você tem para mostrar? Exatamente. Em 24 horas foram registrados 12 mil novos casos da doença só no estado de São Paulo. E o número de pessoas internadas com Covid-19 no estado, neste momento, nunca foi tão elevado. Bateu recorde. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos 15 mil pessoas internadas com Covid-19. E nós preparamos um gráfico mostrando o número de mortes por dia no estado de São Paulo. Repare que hoje atingimos 417 óbitos. É o segundo maior número de mortes num único dia desde o começo da pandemia. Nós temos também a média móvel de mortes em São Paulo, que também está num patamar muito elevado, é um gráfico parecido com o do Brasil, começa meio que suave, depois a partir daqui, do mês de junho e julho, ele estabiliza e nós estamos com uma média de 264 mortes no estado de São Paulo. São Paulo registra um fenômeno que outros estados também estão vivendo, que é da interiorização da doença. Às vezes a capital do estado está numa situação mais equilibrada, mas o interior é que está sentindo os efeitos. Nós também mostramos isso frequentemente aqui no JN. Márcio, vamos ver então agora outros estados, né, para que todos os brasileiros consigam ter um retrato aí da situação, mais ou menos na área em que vivem, por favor. Pois é, assim como a gente fez com São Paulo, quando a gente calcula a média móvel de cada estado, a gente consegue avaliar a epidemia em cada local. E a gente tem aqui no telão um mapa do Brasil. De acordo com o último levantamento, o número de novas mortes está subindo nos seguintes locais identificados aqui no mapa pela cor vermelha: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e na região norte, Rondônia e Tocantins. São, portanto, 9 estados e o Distrito Federal com o número de mortes em alta. O Paraná e o Rio Grande do Sul são os 2 estados com as maiores altas. Agora a gente vê no nosso mapa os estados onde o número de mortes ficou estável. Hoje nós identificamos esses estados em estabilidade com a cor amarela. São eles Espírito Santo, São Paulo, Amapá, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe. 11 estados onde o número de mortes ficou em estabilidade. E agora os estados que estão apresentando uma queda no número de óbitos. E hoje nós estamos representando esses estados na cor azul no nosso mapa. São eles Rio de Janeiro, Acre, Amazonas, Pará, Roraima e Rio Grande do Norte.
houve queda no número de mortes em 6 estados e Roraima e Rio Grande do Norte são os estados que apresentam as maiores quedas, as quedas mais acentuadas. A partir de agora, você vai ver sempre os estados marcados em vermelho, amarelo e azul. Desse jeito, é mais fácil visualizar e diferenciar a situação em cada local, pelo menos é isso que a gente acredita e eu espero que você esteja vendo isso nesse mapa na sua casa. Nós já falamos de São Paulo, vamos agora destacar a evolução da doença em outros estados. Começamos com o estado de Goiás, no centro-oeste, que está em alta. A gente percebe isso no mapa. O comércio voltou a reabrir hoje em Goiânia, como nós vimos mais cedo no Jornal Nacional, em meio a uma preocupação com a taxa de ocupação de leitos, que está em cerca de 90%. Isso é curioso, apesar do gráfico registrar uma queda nesse finalzinho aqui, perceba, estamos com uma média de 26 óbitos por dia lá em Goiás, e isso ainda caracteriza, mesmo com essa queda, ainda está caracterizado como um estado com alta nos óbitos. Agora vamos para o Nordeste. O estado do Piauí, que está em estabilidade, e o estado alcançou, apesar dessa estabilidade, hoje uma marca muito triste, passou das 1.000 mortes por Covid-19. Agora para a região norte, no estado de Rondônia, que também está em alta, e apesar disso, Porto Velho avançou no plano de reabertura econômica e amanhã quase todas as atividades comerciais estarão funcionando e fica muito fácil de perceber essa elevação aqui no gráfico. Agora nós temos, ainda na região norte, Roraima, que está em queda. A capital, Boa Vista, ainda é o epicentro da doença. O gráfico mostra muito bem também essa queda, apesar de uma grande preocupação com a taxa de ocupação de leitos no estado em Roraima. Repetindo então, a média móvel de mortes em Roraima, neste momento, está em 3. E aqui a média móvel, reforçando o mapa com a média móvel aqui no Brasil, que está em 1.056 óbitos por dia no Brasil. O gráfico deixa muito claro, temos uma estabilidade, o que para muita gente é positivo, mas é uma estabilidade no nível muito elevado, o número não nos deixa enganar. Você encontra todas essas informações, todos esses gráficos no g1.com.br/coronavírus. Renata Bonner. Obrigado, Márcio Gomes. Boa noite para você.